Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para o primeiro papo, né, de intercâmbio nessa live. Eu já tô mandando mensagem aqui pro Jonatas, ele vai entrar em um instante. Um instantinho só. Um instantinho só, o pessoal tá começando a entrar. Jonathan já tá aparecendo daqui a pouquinho. Cadê a Madu? Entrou? Olá, tudo bem? Só mais um instantinho. Como é que vocês estão hoje, gente? Tá tudo bem? Ah, legal, legal. Vamos ver. Ah, ele já tá entrando aqui. Vamos ver. Como é que faz aqui? O Jonatas, ele tá aparecendo que entrou. Precisa pedir a solicitação. Precisa pedir a solicitação aqui, Jonatas. Vamos lá. Ah, legal, tem bastante gente entrando. Olá, todo mundo. Olá, olá. Vamos ver aqui. Aqui, ver solicitação. Ué, eu aceitei aqui, mas não apareceu. Ah, agora foi, agora foi. Olá, tudo bem, Jonatas? Foi pra onde? Tudo bom? E aí, tudo bem? Nossa, meu, hoje o negócio tá corrido aqui, hein? Ah, eu imagino que day off mais tumultuado. Nem me fala, nem me fala. E aí, como estão as coisas? Tudo bem, tudo bem. Bom, primeiramente, o pessoal tá entrando aqui na live. Eu vou apresentar a gente, tá? Vou me apresentar e depois eu vou pedir para você estar se apresentando aí. Então, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Tarsila, eu sou fundadora aqui da Trip Intercâmbio, junto com o Lucas. E hoje é a nossa primeira live aqui da agência, né? Nossa primeira live aqui do Instagram. Então, espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho sobre intercâmbio. E como convidado, claro que não poderia ser outra pessoa além do Jonatas, né? Que é um dos nossos consultores aqui, intercambistas também, né? Então, Jonatas, vou deixar para você se apresentar. Caramba, eu sou consultor da Trip, olha que top! Aí sim. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Minha primeira vez também fazendo live, nunca fiz live. Ah! Ó, daqui é água, tá? Então, tô bebendo água, eu falo Uhum. demais, então, para poder Eu dar também tô uma... aqui com o meu chazinho. Bom, hoje eu não tenho vinho, porque eu não tô mais bebendo vinho, então antes eu gostava de fazer live bebendo vinho, não bebo mais. Ah, Bom, vamos lá. tô mudando. Hoje foi bem corrido. Então, nossa, quase me atrasei aqui, né, na live. Enfim, bom, vamos lá. Eu trabalho para a Trip,
Então, eu recebi um convite aí no começo do ano, do Lucas, da Tarsila, e aceitei sem pensar duas vezes, pelo fato de já morarmos juntos, né? Então, a gente morou aqui na Irlanda, acho que quase 2 anos, né? Juntos. Não, um ano e pouquinho. E então, já conhecendo a história dos dois, então, de vocês dois. Então, aceitei o convite que me foi feito. No Brasil, eu era professor universitário, ministrava cursos, formado em técnico de enfermagem, educação física, licenciatura, bacharel, mestrado aí na ciência da reabilitação, na área da fisioterapia, doutorado também na mesma área, com o mesmo segmento, sócio e proprietário da Smart Body, que é uma empresa que ministra cursos no Brasil, proprietário da Pausa Ativa, que é uma empresa também que tem aí profissionais de educação física, né, professores de educação física, e vim para a Irlanda para ficar 6 meses, para terminar meu doutorado, e hoje já fazem 2 anos e 10 meses que eu estou aqui. Então, vim para ficar só 6 meses, e aí decidi ficar mais. Larguei minha área, não 100%, mas hoje já não ministro mais aulas, nem cursos. E hoje sou chefe de cozinha aqui na Irlanda, com muito orgulho e muito feliz com isso. Eu acho que eu não largo a cozinha para ter as coisas ou, sei lá, fazer o que eu fazia antes no Brasil. Então, não largo, definitivamente. Legal. Você sabe que você falou essa questão da cozinha, né? E é uma das coisas que você acaba criando uma paixão, né? Eu lembro quando eu fui pro meu intercâmbio também, a minha ideia, assim como você, era ficar uns 8 meses, né? E no final eu sempre acabava falando, eu vou ficar mais 8 meses, mais 8 meses, mais 8 meses. No final deu 2 anos. E trabalhei como chefe também. E, nossa, é uma paixão que você cria, né? Acho que a Irlanda, ela te ensina, assim, ela te mostra, né, tipo, novos caminhos, novas oportunidades, né? E te dá muitas paixões também, né, durante o seu percurso, assim. Sim, sim. Conhecer coisas novas, culturas novas e experiência nova, né? Trabalhar na cozinha, para mim, eu sempre gostei de cozinhar, mas cozinhar para mim, para o pessoal que é em casa, enfim. Mas nunca pensei em trabalhar com isso, né? E quando eu comecei a trabalhar, porra, uma puta adrenalina, é sensacional, assim. Adoro o que eu faço, sempre falo para todo mundo. Adoro o que eu faço, amo o que eu faço. E não me vejo fazendo outra coisa. Não, pelo menos não nesse momento, assim. Gosto muito, estou muito satisfeito com o que eu faço. E isso faz parte do intercâmbio, né? Então, a gente se descobre muito, 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 muito. Eu morei 3 meses em Portugal, quando eu fiz meu mestrado, e não tinha, assim, a ideia de morar fora. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu tive que ir para Portugal, eu gostei pra caramba, assim, e foi aí que me deu um estralo e falei, não, vou fazer um intercâmbio. E foi daí que começou a ideia e tal. Legal. Então, você ficou com uma outra cabeça. Você falou dessa questão que você foi para Portugal, né? Que você ficou um período ali de 3 meses. Quando você teve a sua experiência em Portugal, ela chegou a ser parecida com a experiência que você teve na Irlanda, ou que você está tendo, né? Agora que você já está assim com a vida mais estável, já está trabalhando. Tá, se foi parecida? Isso. Tá, foi assim. Bom, primeiro, para quem está assistindo a gente, eu peço que vocês compartilhem bastante essa live, porque a Tarsila falou para mim antes, para eu não compartilhar com ninguém, porque era a live dela, ela não tinha se arrumado direito e tal. Então, se vocês puderem compartilhar para poder encher a sala aí de gente, para poder fazer a Tarsila passar vergonha, eu agradeço. Não é nem pro pessoal assistir, é só para ela passar vergonha mesmo. Eu sou desse. Obrigada. Para isso que servem os amigos. Mas então, vamos lá. Quando eu morei em Portugal, foi uma experiência totalmente diferente, né? Assim, foi a primeira vez fora do Brasil.
eu fui na loucura, como todas as viagens que eu faço, mas eu acho que para Portugal foi muito na loucura. Hoje eu paro e penso, eu falo, cara, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso de novo, né? Eu fui com uma mochila, 400 euros, e com esse dinheiro eu tinha que pagar a estadia, que eu tinha feito de uma semana a reserva, e sobreviver por 3 meses. Então, assim, foi muito na loucura, muito mesmo. Isso foi em 2017. Nossa. Então, foi na mesma época, foi novembro também, na mesma época que eu cheguei aqui, então tava frio, só que lá é menos do que aqui, né? Uhum. Ai, bem Menos que mesmo. aqui. Pois Lá é. lá o inverno é mais ou menos parecido com aqui o Brasil, né? Já na Irlanda não. Aí já na Irlanda já é aquela chuvinha chata, aquela temperatura bem mais baixa. Aqui já é mais ou menos parecendo com morte. Não sei. É muito frio. Mas a gente acostuma depois de um tempo. Sim, eu acho que depois de uns 10 anos vivendo aqui, dá para acostumar. Não, é um frio diferente. Eu acho que tudo é questão de costume, rotinas, enfim. Quando eu fui para Portugal, eu senti bastante frio, mas também não era um frio insuportável. Cheguei lá no começo diferente, porque, como eu falei, foi a primeira vez fora de casa e tal. Ah, foi primeira vez em outro país, então, para mim foi tudo novo. Eu fui Uhum, sem dinheiro, então eu fiquei 3 meses trabalhando, morando no hostel, ah, no hostel junto com outras pessoas, então eu compartilhei o quarto os 3 meses, morando, cheguei a morar aí com 20 e poucas pessoas e tal. uhum. Então, assim, foi bem diferente daqui. Aqui eu cheguei, eu tinha um quarto que eu só dividi com um amigo meu durante 3 meses. Depois mudei de casa, mudei 8 vezes de casa, então em menos de um ano. Então foi Nossa, bastante, você teve bastante muitas mudanças. dificuldade de encontrar acomodação. Tive e não tive, porque na real foi assim, eu tinha acomodação inicial que era de 3 meses, então eu já sabia que eu ia ter que sair de lá. Quando eu saí de lá, eu fui para uma casa que eu não curti muito o pessoal, então fiquei 2 semanas só e saí dessa casa. Aí fui morar numa casa de um casal de amigos, onde eu fiquei morando no sofá, né? Então fiquei mais quase 2 meses nessa casa. Aí depois eu mudei e fui para uma outra casa, porque eles entregaram essa casa. Fui para uma outra casa que eu não me adaptei. E aí não tinha brasileiro também, então acabei não me adaptando. Fui para uma outra casa que era caro, então lá eu até curtia, mas era caro. Aí mudei de novo. Foi quando eu vim para cá, né, onde eu tô hoje, mas era temporário na época. Uhum. Depois saí daqui, fui morar sozinho numa outra casa e depois voltei para cá e tô aqui até hoje. Então assim, foram bastantes mudanças. Não foi por conta de não encontrar casa, é mesmo uma questão de adaptação, né? Uhum. Cada um tem a sua, como eu posso dizer assim, os seus interesses, né? Seus gostos e É, tal. é, por- Enfim. é porque, na realidade, esse é um ponto, né, que quando a gente está chegando na Irlanda, a gente não se atenta, né? Porque a gente sempre vai com acomodação temporária e aí a gente tem aquele tempo, então a primeira acomodação que a gente acaba encontrando, a gente já quer morar, né? Já pega, mas aí depois de um tempo a gente vai, por exemplo, procurando um lugar que às vezes a gente se adapta mais com as pessoas, porque às vezes a gente não gosta tanto das regras da casa que a gente tá, ou, por exemplo, tem relação aonde a casa está localizada. Então a gente vai se mudando e procurando lugares assim que a gente se adapte mais, né? E um lugar que seja Sim, assim, sim. tenha mais a cara da nossa casa e do nosso jeito, né? Sim, é exatamente isso. Tipo, depende muito da casa, do jeito de cada um, é isso. Eu escuto muita gente falando que tem problemas com empregos, outros com a moradia, Sim. outros com adaptação. Então, assim, cada um tem a sua particularidade, né? Então, é isso que faz o intercâmbio ser diferente, porque não é igual para todos, né? Então, Ah, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo de aprendizado, cada um tem a sua dificuldade. Quando eu vim para cá, teve muita gente que falou para mim que não me conhecia, que me conheceu aqui,
E aí a galera falava muito, tipo, porque eu sou muito de, às vezes, quando tá com muita coisa na cabeça, eu ficar no meu cantinho pensando e tal, e arrumando uma maneira de resolver essas coisas. Uhum. Eu, às vezes, eu viajo nos meus pensamentos e tal, então eu fico mais na minha, quietinho e tal. E na época eu tava curtindo, assim, eu tava, sabe, reparando em tudo que tava acontecendo, assim, ao meu redor. Então eu comecei a trabalhar numa cozinha de KP, Uhum. de lavando prato e tal. E aí eu ficava pensando, tipo, fazendo analogia com as coisas que eu trabalhava, sabe? Eu comecei a lembrar de como eu trabalhava com deficiente, por exemplo, e, tipo, eu tava me sentindo sabe? Porque, tipo, o pessoal falando, eu não entendendo nada, era como se eu fosse um surdo ou um mudo. Aham. Eu não conseguia falar, porque o pessoal falava, me perguntava e eu não conseguia responder. Então eu ficava pensando muito nisso e, tipo, fazendo uma análise da minha vida pessoal, sabe? Isso para mim foi assim, ó, nossa, eu acho que eu evoluí muito nessa época, muito. Foi bem bacana. Só Uhum. que aí eu escutava o pessoal falando assim, porra, o cara tá ficando depressivo. Tipo, isso não tinha nem 2 meses aqui. Aí o pessoal, não, o cara tá ficando depressivo, porra, procura conversar com o pessoal e tal, não sei o quê. Eu falei, mas por quê? Não, que você tá na sua, tal, não sei o quê. Você não fala muito. E não era isso, eu tava só, tipo, prestando atenção no que estava acontecendo à Sim, minha volta, sabe? E aí sim. teve gente que falou assim, porra, o cara faz doutorado no Brasil e o cara tá ficando depressivo porque ele tá lavando prato aqui. Eu falei, Sim. porra, eu fazia doutorado no Brasil, para quem já assistiu outras lives minhas, eu fazia doutorado no Brasil e eu vendia coisa dentro do trem. Eu fazia doutorado no Brasil e eu ia fantasiado de palhaço pra rua para poder Tem ganhar até dinheiro. um Nunca tive vídeo problema com isso. história. Entende? Então, tipo, tem um vídeo lá no YouTube falando disso. Então, Mas então, quer dizer, tipo, para mim não teve dificuldade, mas tem gente que sente. Tem gente, eu já vi gente aqui vindo para cá com diploma, acabado de se formar, chegou aqui, foi em paixão, não aguentou e foi embora, sabe? Mas Com menos de um mês. acontece, é assim, é um dos desafios, né, que a gente tem no intercâmbio. E a gente tem que ter, por exemplo, pensar que assim, isso é uma fase. Isso é tipo uma pequena fase que você tem que passar, né? Tipo, para você conseguir algo maior, né? Então, assim, Sim, essa questão que você tinha falado, né, de às vezes você ficar quieto, tipo, porque não sabia tanto da língua. Mas você, tipo, tá quieto assim, tipo, prestando atenção é uma das etapas que a gente passa, né? Porque eu lembro até exato. mesmo quando eu cheguei aí, eu demorei um mês mais ou menos para começar a procurar trabalho. E assim, na época que eu comecei a procurar, o meu inglês ainda não era bom, assim, eu não entendia quase nada, para ser bem sincera. Eu tinha feito já inglês aqui no Brasil, mas quando eu cheguei aí, eu vi que eu não entendia nada, nada, nada. Então, assim, eu decorei aquelas 2 frases básicas, assim, só para entregar o currículo, perguntar se o pessoal estava contratando, né? E era uma das coisas que eu fazia muito também, tipo, ficava assim, meio que quieta, tipo, prestando atenção mesmo, tentando entender o que eles estavam falando. E foi uma coisa que me falaram na época que era normal. Que, por exemplo, primeiro a gente aprende, né, a escutar para a gente conseguir pelo menos entender a questão do contexto. E aí depois você vai começando a tentar falar, até que você consegue, tipo, já ir dialogando, né? Sim, Então, tipo, é uma etapa, assim, que você passa. sim. Tudo aqui é uma etapa. É tipo assim, tem gente que vem para cá para fazer grana, tem gente que vem para cá para estudar inglês, tem gente que vem para cá para estudar inglês, mas esquece do que veio fazer aqui e assim por diante, né? Eu falo que o intercâmbio hoje, eu falo isso e falo para todo mundo que me pergunta, tem que ser essencial para todo mundo, mano. Todo mundo, sabe? Tipo, terminou o colégio, pegar e antes de pensar numa faculdade, vir fazer pelo menos um ano de intercâmbio. Porque, cara, abre a mente demais, assim, demais, demais, demais. Tipo, você vem com um modo de pensar e você sai daqui com outro modo de pensar. Você volta muito, ó, a primeira vez, e isso eu vou falar, quem me conhece mais, assim, sabe, mas
eu senti, a primeira vez que eu fui pro Brasil, quando eu saí daqui, eu senti nojo de brasileiro, mano. Você tá brincando. Essa é a palavra, acho que forte, mas bem sincera, assim, porque, cara, quando eu cheguei no aeroporto do Brasil, a primeira vez quando eu saí daqui e fui pro Brasil, era uma falta de educação, era tipo assim, o pessoal falando uns bagulho e fazendo algumas coisas, tipo, sabe? Que eu falei, mano, não é possível, cara. Tipo, eu venho de um país, tudo bem que a gente, pra quem já veio pra cá, sabe que não é um mar de rosas, mas tem muita coisa, muitas coisas que funcionam aqui muito bem, né? Então, a educação, tirando, né, os adolescentes, enfim, mas se você pega as pessoas mais velhas aqui, a educação, a paciência até de explicar alguma coisa pra gente Foi. que A Mônica ali. alguma coisa, pois é. E esse horário ela tinha que estar trabalhando, né? É, não sei não. Mas é por uma Sai boa todo causa, é por uma dia, boa tá causa. respondendo ali. É, claro. Mas assim, velho, aí você chega no Brasil, aquela loucura, o pessoal, tipo, sem educação, te empurrando e foda-se, você tá lá, sai da frente se você quiser, senão o pessoal passa por cima, pegar metrô lotado e tal. Era algo que eu já tinha desacostumado em um ano, sabe? E, Uhum. porra, foi um puta choque de realidade. Eu tipo, morava eu morava junto com a minha mãe, né, antes de vir pra cá. E quando eu voltei para casa dela, era um lugar que eu andava sem preocupação nenhuma, assim, tipo, a gente morava na rua de cima do metrô e a gente só tinha que descer uma viela, a gente estava no metrô, ali no metrô Penha. E, cara, quando eu fui pro Brasil, eu nunca escondi celular, nada, dava com o celular na mão, carteira na mão, chave. E quando Isso eu me voltei, impressiona eu você dizer, ainda mais não porque saía você do é de São celular. Paulo, né? É, eu não saía, assim, quando eu ia, por exemplo, no metrô, ainda mais que eu tinha comprado um celular novo aí no Brasil, quando eu fui, o celular do momento e tal, eu ia para alguns lugares e não levava o celular, sabe? Com medo de alguém me roubar. Aí eu Sim. falei, mas que bosta que eu virei. Tipo, bem isso. Mas, não, mas acho que você fica meio Fui mal pra Irlanda, acostumado. voltei Agora cuzão. me Parece que foi isso. impressiona você não sentir esse receio antes, porque eu lembro quando eu morava em São Paulo, né? Eu já cheguei a ser assaltada 3 vezes, então eu já tinha aquele medo da cidade em si, por exemplo, até porque eu sempre andava muito sozinha lá também, então, tipo, toda vez eu sempre ficava assim, naquela pira, olhando para os lados, sabe? E aí, quando Aham. eu fui para Irlanda, esse foi um dos primeiros choques que eu tive, porque lá aí é totalmente diferente, né? Claro, não vamos dizer que não há, por exemplo, tipo, roubo de bicicleta, assim, tem, porque nenhum lugar é perfeito também. Mas assim, a questão da violência aí na Irlanda é bem menor do que se você for comparar aqui com o Brasil e São Paulo. Então, uma das coisas Sim, que eu jamais faria aqui era, por exemplo, ficar andando com o celular. Essa questão que você falou que você até andava, isso daí nem isso eu fazia. E aí, tipo, quando eu fui pra Irlanda, nos primeiros dias, assim, era um pouco estranho, porque eu ainda continuava com aquela mentalidade de que tava no Brasil e que alguém ia me assaltar. Então eu ficava andando assim, toda prestando atenção, sabe? E aí, sim, depois de um tempo, que eu fui me adaptar, falar, não, realmente aqui é seguro, dá pra andar no meio da noite com o celular, tipo, você pode andar sozinha, que nada vai acontecer, entendeu? E aí, quando eu voltei para o Brasil, né, voltou aquela coisa, e ainda mais forte, sabe? Da cidade ser perigosa, assim. Porque acredito que quando você fica um pouco mal acostumado, né, quando você vai para Irlanda, assim. fica bem mal acostumado. É. Quando você volta pro Brasil, então, nossa, você tá totalmente mal acostumado. Porque aqui, querendo ou não, o seu dinheiro rende muito, né? Então, o custo de vida é mais alto aqui, com certeza, comparado com o Brasil. Mas você também ganha proporcional para isso. Então, não que a gente ganha rios de dinheiro, mas a gente consegue viver bem com pouco, né? Essa é a grande diferença. Então, o aluguel, de contas por mês dá uma média aí de 600 euros, por exemplo. E você ganha 1.000, porra, com 400 euros que te sobra, você faz tanta coisa aqui.
Com 400 euros, você consegue viajar para 4 países diferentes, É sabe? bastante, Tipo, né? com 4 países diferentes você vai com 400 euros e se você for uma pessoa que sabe utilizar seu dinheiro, você não volta com dinheiro, Com entende? certeza. Então, É, porque, na eu já fui verdade, para assim, Espanha você com consegue, 80 euros. Tipo, você 80 consegue euros. fazer Comprei. tipos de viagem, né? Por exemplo, você Exato. consegue fazer, tipo, uma viagem barata. Se você vai pegar uma passagem, por exemplo, da Ryanair para algum outro país, às vezes você paga 10 euros. Então, é muito barato viajar aí. Sim, sim. Não, é barato. Definitivamente é barato. Uma passagem de avião foi semana passada que tava também. Tava 5,99, mais barato que uma pint. Tipo, sabe? Mais barato do que um copo de cerveja. Porra, sabe? Uma garrafa de vinho aqui, a mais barata hoje, custa 7 euros. Então você paga numa passagem para viajar para outro país, 5,99. Uhum. Cara, é dinheiro que. Isso é outra coisa interessante, né? Que é a forma do salário, porque diferente aqui do Brasil, né? Você ganha semanalmente e você trabalha por hora. Então, por exemplo, muda um pouco a sua mentalidade em relação a pensar, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, né? Você sempre pensa, ai, quantas horas eu tenho que trabalhar para poder comprar isso, né? E É aí isso mesmo. você vê se vale a pena ou não. E aqui é um pouco A minha base é diferente, essa também. porque você tem aquela, você trabalha, por exemplo, um mês e aí você não consegue ter esse controle, né? Sim. Você não consegue porque em um mês acontece muita coisa, né? Se Uhum. você se planeja para comprar um negócio à vista no final do mês e você fica doente no meio do mês, acabou. Você já não compra mais se ia comprar, Sim, sabe? sim. Então é bem isso. Mas aqui proporciona isso, né? E eu gosto daqui justamente por conta disso. Na real, é o que eu sempre falo, a qualidade de vida que eu tenho aqui, eu não troco isso para voltar para o Brasil. Não, Não, né? Eu imagino, eu não. imagino. Tipo, E não é que nunca mais, né? Mas pelo menos até o momento, eu até brinquei com a minha. Brinquei não, falei sério, mas ela achou que eu tava zoando e tal, mas depois a gente deu risada. Mas quando eu fui pro Brasil, teve um dia que a gente tava indo pra praia, e aí a gente tinha acabado de sair de casa, tipo, tinha andado uma meia hora de carro. Aí eu falei assim, nossa, eu tô com maior saudade da minha casa, tal, tô com maior saudade de casa. Aí a minha mãe falou assim, nossa, mas você acabou de sair, a gente vai pra praia, você não tá feliz? Eu falei, da minha casa, não da sua casa. Aí tipo, eu falei com essa entonação, eu falei, da minha casa, não da sua. Aí ela pegou, ela tava no banco da frente, eu atrás, aí ela virou pra trás e falou, como assim da sua casa? Eu falei, da minha casa, eu moro na Irlanda agora, eu não moro mais aqui. Aí na hora, assim, eu falei na brincadeira, eu falei sério, mas brincando, aí ela já encheu o olho de lágrima, aí eu, não, mãe, mas não, é nossa casa, porque você vai lá visitar e tal, vou vir pra cá e tudo mais. Mas é assim, eu falo hoje da Irlanda como a minha casa, né? Eu não claro. falo mais o Brasil sendo a minha casa, é minha pátria e tal, mas E você acaba estranha quando volta, né? Eu lembro que, porque assim, quando eu saí da Irlanda, né? E quando eu saí da Irlanda, não, desculpa, quando eu saí do Brasil e fui para Irlanda, eu morava com a minha mãe. Então, assim, eu tinha lá o meu quarto e durante todo esse período, o quarto ficou lá, entendeu? Elas não, a minha mãe não mexeu, ficou ali bonitinha até hoje, tá lá. Ela até sempre fala, ah, você é super bem-vinda aqui, enfim. Mas é muito engraçado, porque quando eu voltei da Irlanda, eu fiquei, nossa, tipo, a pessoa que parece que morava aqui antes, ela já não tá mais. Não sei se dá para entender assim, se faz um pouco dá. de sentido. Até as minhas coisas, assim, eu olhava e falava, nossa, isso parece que é tipo de uma outra pessoa, sabe? Que ficou ali, tipo, há um tempo atrás, entendeu? Aham. É aquela mudança mesmo, né? É aquela mudança. Jonatas, em relação, queria perguntar para você também sobre a questão de moradia, como é que está em Cork. A gente ouve bastante falar, né? Algum tempo atrás estava se falando bastante da crise da acomodação.
Então, eu queria ouvir de você, né, como é que tá hoje essa questão da moradia aí em Cork, que é a cidade que você está morando. Sim. Então, hoje tá melhor, mas não tá nada comparado de quando eu cheguei. Quando eu cheguei, você escolhia algumas casas ainda e tal. Hoje já tá. Essa crise de acomodação ainda tá ruim, né? Uhum. Então, eu acredito que a partir do próximo mês ainda piore um pouquinho, porque o pessoal tá voltando às aulas e tal. Muitas escolas já voltaram, mas tem muita gente viajando ainda. Mas, assim, ainda tá ruim. Mas não tá tão ruim igual do começo do ano, porque no começo do ano tinha gente dormindo Sim. na estação de ônibus, na bus station, tinha gente indo para o aeroporto, enfim, dormindo de Tava, a favor, gente né? ouvia notícias bem, assim, ruins, né, de realmente o É, pessoal não encontrar acomodação. pois é, no começo do ano tava bem ruim. Agora tá só ruim, não tá bem ruim, tá ruim. Então, assim, tá tendo, de vez em quando aparecem uns quartos, o pessoal anunciando o quarto e tal. Mas tá assim, tipo, eu tô procurando casa pra morar, já Uhum. fazem 2 meses. Eu fiz praticamente a minha primeira visita hoje, tipo, a uma casa, Ah, faz já. 2 meses. Daí Mas com uma tudo casa bem, que, inteira assim, também. uma casa inteira. Tá. Mas assim, porque eu tava procurando sem pressa, então, tipo, não tinha pressa assim, Colocaram aqui, tá só ruim. adivinha quem é, né? Adivinha quem é? A Cíntia, né? Oi, Cíntia. Então, assim, fiz a minha primeira visita, assim, tipo, para ver uma casa. Não tava com pressa, porque eu tinha tempo e tava procurando alguma coisa legal para mim, então tava selecionando alguns anúncios, enfim. E mas fui visitar hoje. Então, 2 meses procurando e hoje eu fiz minha primeira visita. É, Então, assim, é uma casa bastante que tempo, assim. hã? É bastante tempo procurando a casa. É bastante tempo, é bastante tempo. Então, por mais que eu não tava na pressa, mas é bastante tempo. Sim. Então, tá assim. Teve gente que chegou aqui com uma semana conseguiu uma casa, sabe? Uma casa, alugar uma casa inteira. Mas tem gente que tá há um mês e meio, dois, e tá assim, pulando de quarto De em quarto. galho. Que tem É, tempo. então, é aquela coisa, tipo, o intercâmbio é muito da sorte da pessoa também. Você tá na hora certa, no lugar certo, né? É, Isso já era de um tempo atrás, tipo, de 4 anos atrás, quando tava aí. Como agora eu sei que piorou, mas assim, continua sendo aquela coisa de você ter uma sorte, assim, né? Até sim. porque muito das coisas daí funciona por indicação, né? Então, É, pode eu falar. não falo, eu não falo nem que é sorte, tá, Tarsi? Eu não sou muito fã de sorte, não. Eu acho que cada um dá o nome que preferir, mas eu falo que isso é mais esforço. Porque eu vejo muita gente reclamando, e isso eu vejo bastante aqui, né? Acredito que você também deve ter visto. Muita gente reclamando, mas assim, não tem acomodação. Aí você fala, tá, mas você tá procurando aonde? Eu tô pondo nos grupos do WhatsApp. E tipo, não levanta o cu da cadeira, sabe? É, eu vejo isso E, também. então, eu não falo que é sorte porque assim, cara, essa pessoa que arrumou um quarto aqui com 1, 2 semanas, ela saía falando para todo mundo, para todo mundo. Então ela chegava no mercado, saía conversando com os outros, tipo, viu que era brasileiro, saía conversando, tinha um pouquinho de inglês, então falava também com outras pessoas com inglês errado mesmo, e falando, eu tô procurando casa. Chegou na escola e falava para todo mundo, se você souber de casa, eu tô procurando casa. Mas é a E em duas chave, semanas né? arrumou. É a Tipo chave assim, do seu intercâmbio, não só, por exemplo, em relação à moradia, mas também em relação ao emprego, né? É o que vai te ajudar a encontrar os dois rápido. exato. Emprego é a mesma coisa. O que eu canso de gente falando assim, meu, é, eu preciso fazer um currículo e tal, faz um para mim aí. Faz um para mim? Falei, mano, eu não faço o meu currículo, eu vou fazer o seu. Falei, faz você, velho, eu te mando o modelo, você faz, Sim, sim. sabe? Aqui tem gente que é muito acomodado, né? Lógico, tem suas exceções e tal, mas tem gente que é isso, tipo,
Eu lembro quando eu cheguei aqui que eu pus currículo em inglês aqui, tipo, no Google, aparecia, e eu não falava nada. Apareceu um monte, eu fui colocando um modelo, fui colocando um tradutor, e do jeito que eu fiz, ficou, mano. Foi Ah, desse eu fiz jeito que a eu mesma entreguei. coisa. Eu fiz Tipo a assim, mesma coisa. não me preocupei em ver se estava certo ou errado. Eu falei, velho, eu preciso de um emprego. Fui lá, imprimi 40 currículos, e tipo, no primeiro dia que eu saí entregando, eu arrumei 3 empregos. Olha Então, só. assim, uma época que tava todo mundo falando que não tinha trampo. Então, Uhum. assim, será que não tem mesmo uma pessoa que está esperando cair do céu? Entende? Então, eu falo muito que intercâmbio é de pessoa para pessoa. Então, muita gente fala assim, ah, tá ruim de trampo. Aí tem outro que tá falando, mano, eu trabalho em 3, 4. Então não Você tá ruim. sabe. Então, mas é que isso é a questão que você falou, é de pessoa para pessoa e também ver, por exemplo, como que é a pessoa que tá indo, né? Se é uma pessoa mais aberta ou se é uma pessoa mais fechada. Que nem eu Exato. lembro que na época que eu fui, eu fui pra Irlanda, mas eu fui com um medo assim gigantesco. Porque tinha pessoas que eu conhecia, né, que tinha ido para Irlanda, foram para Dublin e não tiveram uma boa experiência. Por exemplo, teve que voltar. Na verdade, assim, quis voltar antes do tempo, né, de 8 meses. Obrigada. Quis voltar antes do tempo de 8 meses e falou que sentiu uma dificuldade em estar encontrando emprego, não conseguia encontrar emprego em nenhum lugar. Então, quando eu fui para Irlanda, eu já fui com aquele medo, assim, eu não vou conseguir, tipo, não vou conseguir trabalhar, enfim. E aí, quando eu cheguei, foi a mesma coisa que você. No primeiro dia, eu lembro que eu comecei a procurar, assim, meio que falando, mas teve um dia que eu cheguei e falei assim, era uma terça-feira, eu falei, sexta-feira eu vou sair para comemorar o meu novo emprego. E eu nem tinha trabalho, olha isso. Mas eu tinha na minha cabeça que eu ia na sexta-feira, eu ia estar, tipo, celebrando o meu novo emprego. E aí eu saí entregando o currículo também, decorando aquelas 2 frases, assim, perguntando se tava contratando, enfim. E aí eu saí entregando. Olha, eu vou te falar que eu passei o dia inteiro entregando. Entreguei na cidade de Cork, entreguei nos arredores, assim, em Wilton, em Douglas, em todos os lugares. E no final do dia deu certo. Tipo, eu consegui um emprego que foi no KFC, que foi onde eu fiquei trabalhando praticamente meu primeiro intercâmbio inteiro. E foi lá que, assim, as pessoas, elas super me abraçaram, entendeu? Porque foi lá que eu conseguia aprender a falar inglês, né? Tipo, que eu consegui entender. Graças a Deus, as pessoas, elas tinham uma paciência imensa comigo, porque, para você fazer uma ideia, elas até escreviam no papel as coisas e me explicavam, sabe? Então Oh, que era top. muito bom. E assim, é essa questão, tipo, às vezes a gente vai para outro país achando que com a cabeça um pouco fechada, pensando que a gente vai chegar aí, vai trabalhar na nossa área, que trabalhava aqui no Brasil já, e não querer, por exemplo, fazer alguns tipos de emprego, que nem fazer cleaner, que é faxina, lavar prato, que é kitchen porter. Tipo, as pessoas, elas não Pois têm é. isso na cabeça, não vão com essa mente aberta, né? Desculpa, me expressei errado. Sim. Não vão com essa mente aberta para ver que tem outros trabalhos e que depois você vai trabalhar, depois que você for melhorando o seu inglês, depois que você for se estabelecendo ali na cidade, você vai fazer, você vai poder ir voltando de novo no seu nicho que trabalhava aqui no Brasil, né? Sim. Não, e isso é bem, bem da hora, assim, né? Eu tive algumas experiências aqui que marcaram bem a minha vida. Bom, você mais que ninguém sabe que eu tento ajudar o pessoal aí a vir para cá e tal. E algumas pessoas, tanto conhecidos como não, que a gente escuta falar e tal, teve gente que veio para cá e ficou, sei lá, 15 dias e falou, cara, isso não é para mim, sabe? Isso não é para mim. E tipo, e voltou, e foi embora. O bom é que teve a consciência de colocar a mão na cabeça e falar, isso não é para mim. Admiro, hoje eu admiro muito esse tipo de pessoa,
porque pelo menos ele sabe as suas limitações, Uhum. entende? Então, encontrou dificuldade, sabe que dali para frente não consegue mais enfim, desistiu. Mas aí, o que você tinha falado de você determinar que, tipo, você vai sair, vai comemorar e tal. Olha que top. Essa semana eu virei para Mônica, e falei para ela, essa semana não, final de semana, num domingo, virei para ela e falei assim, avisa lá na sua casa que você vai mudar, no máximo, até, sem ser nessa sexta, na outra. Aí ela, a gente vai mudar para onde? Eu falei, só avisa que você vai sair, para você poder pegar o dinheiro de depósito e tal, porque eu só vou ficar aqui nesta casa mais uma sexta-feira. Só essa próxima sexta. A outra a gente não vai estar mais aqui. Aí ela pegou e falou assim, você tá louco? A gente nem tem dinheiro, a gente nem viu casa ainda. Eu falei, escreve o que eu tô te É falando. aquele momento que Foi começa a confia. vir aquele monte de pira. É, né? Você sabe como que ela é, né? Toda doida. Não, eu não vou Aí, falar nada que eu sou igualzinha. aí ela pegou e surtou, não, que não sei o que. Eu falei, avisa, meu, avisa, porque pelo menos o depósito a gente pega e tal, não sei o que. Ela, não, mas eu não vou avisar. A gente não tem casa, não vou avisar. Eu falei, mano, escreve o que eu tô te falando. Aí fiz até uma postinha com ela, porque eu gosto de aposta. Falei, escreve que eu tô falando. A gente só passa mais uma sexta-feira aqui. Quinta-feira a gente pode até passar duas, mas sexta é a última. Aí hoje fui ver a casa e amanhã cedo a Mônica vai lá só pra ela ver mesmo, mas eu já praticamente fechei com o cara. Então, assim, tipo, tipo Maravilha. assim, deu praticamente tudo certo. E é o que eu falo, velho, quando você coloca um objetivo na sua vida, né, é tipo assim, você se determinar ou se prontificar a fazer algo, parece que as coisas fluem, sabe? Sim. Tipo, as coisas acontecem. Não, cada um tem a sua crença, né? Não vou falar aqui de crença, cada um tem a sua. Ah, então, tipo, eu gosto sempre de referenciar isso como energia, porque energia é mais fácil das pessoas terem um senso comum e, tipo, aceitar mais isso do que eu falar uma determinada religião. Uhum. Mas eu falo que as coisas acontecem, a energia do universo, sei lá, do Ela planeta, sei lá, simplesmente como quiser, vem, né? simplesmente te ajuda. Então, então é isso, é vir pra cá e falar assim, meu, eu vim pra cá e eu trouxe a porra da fantasia que eu ficava na Paulista, eu trouxe pra cá, porque eu falei, se tudo der errado, eu meto essa roupa de palhaço e vou lá pro centro e E fico vai tirando ficar de foto pra palhaço. pedir. Eu falei, se tudo der errado, eu faço isso. Tudo deu certo, aí acabei usando a fantasia no Halloween do ano passado. Então, deu certo, tá até na prova da fantasia. Ai, legal, legal. Não, Mas foi isso. Mas às é bem vezes a legal, gente porque pensa que não, né? Ainda mais assim, quando a gente tem alguns desafios aí na Irlanda, que tem vezes que você pensa assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, mas aí no final você vê que tipo, as coisas mudam tão rápido e aí você vê que é tipo só aquele momento, assim, depois as coisas começam a dar certo, sabe? Então, isso que, sim. tipo, faz você querer ir pra frente, né? Então, isso é uma coisa... É muito doido, assim. É muito doido. De tudo, assim, talvez que você possa viver aqui no Brasil. Mas aí as coisas são muito rápidas, né? Sim, aqui acontece muito mais rápido, né? Ó, que engraçado também. Teve uma amiga minha que veio pra cá, você até conhece, eu não vou citar nomes, mas enfim, ela veio pra cá e ela trabalhava na madrugada comigo, limpando o pub, né? Então, que eu trabalhei também na madrugada aqui, limpando o pub e tal. E ela trabalhou comigo. E eu tinha arrumado pra ela lá, e o trampo dela era, tipo, limpar os banheiros. Limpar os banheiros. E aí ela fez isso 2 dias, acho que fez o primeiro, aí no segundo dia ela fez, quando a gente voltou para casa, a gente morava na mesma casa e tal, ela sentou assim, parou e falou assim, meu, agora eu sei o que a minha mãe sente. Tipo, minha mãe fez isso a vida inteira. E olha eu fazendo o que minha mãe tava fazendo. Sabe? Mas é tipo assim, achei legal, não com um ar de tristeza, mas com um ar que, tipo assim, porra, minha mãe fez isso a vida inteira e eu meio que nunca valorizei, ou não Sim. tinha noção do esforço que era, tipo, pra sustentar. E, tipo, a minha mãe sustentou a casa,
limpando privado. Então, olha que da E hora. se A você for pessoa precisou vir pensar, para cá é para ainda mais. entender. Sim, e se você for pensar, é ainda mais difícil, desculpa te cortar, porque aqui você fazer esse tipo de serviço não é tão valorizado quanto você fazer aí na Irlanda, né? Porque aí pelo menos você ganha o salário mínimo, mas com o salário mínimo você faz muita coisa mesmo. Tipo, você consegue pagar suas contas, você consegue ter uma qualidade de vida, viajar. E aqui já não, né? Aqui é realmente complicado. Sim, sim. Não, eu achei sensacional isso, sabe? Tipo assim, e são as coisas que o intercâmbio mostra, né, na real. Porque aqui você fica longe de pai, de mãe, de família. É, tipo, você fica longe de todo mundo e é você por você, sabe? E aí muita gente acaba não aguentando, assim como tem outros que se descobrem aqui. Então, tem muitas descobertas aqui. Então o pessoal vem pra cá e tipo fala, nossa, agora é a hora. É que eu acho que a gente, a pessoal vai aí, né? A gente fica, ai, não tem ninguém que a gente conhece, então vamos se soltar, né? Vamos. Exato. E aí faz coisas que gostaria de fazer no Brasil, mas nunca fez, e chega aqui e acaba se encontrando. Então, porque aqui não tem julgamento, né? Também. Então você vê o pessoal, eu trabalho com uma calça de pijama, que para mim é confortável. Trabalhar na cozinha, eu trabalho com uma calça de pijama. E às vezes eu preciso sair pra rua. Meu, eu vou pra rua, tipo, de pijama, sabe? Tipo, Coisa pijama que e eu com uma faria aqui no Brasil. coisa que eu nunca faria no Brasil. Nunca. Com o pé cheio de farinha, que às vezes eu trabalho no setor que eu mexo com bastante farinha e tal. É, e aí, tipo, muita coisa, todo sujo, de molho e tal. E eu saio pra rua, vou no mercado, vou comprar as coisas, tenho que fazer alguma coisa, resolver alguma coisa em outro lugar, eu acabo fazendo. É, e aí, olha o Arthur, safado. Aí você descobriu. É porque eu e o Arthur, a gente tem um caso agora. Então, Ah, tanto eu quanto ele, a gente se descobriu. entendi. Aí ele veio aqui te entregar, né? É, mas ele esqueceu que ele dorme comigo, né? Ele tem a mina dele só de disfarce. A Mônica que se cuide. Pois é. Olá, olá. O Arthur trabalhou comigo, trabalha comigo lá. Trabalha não, né? Eu trabalho e ele enrola, mas é uma boa pessoa. É a E vida, aí, né? é, então, assim, então é bacana isso, né? Tipo, você não ter esses tipos de julgamento que no Brasil a gente vê muito. Tipo, a pessoa tá mal vestida e vem um para criticar e tal. E você vê muito isso aqui de brasileiro. Olha que da hora. Da hora entre aspas, né? Porque você não vê outras pessoas fazendo isso. Pode até fazer, mas não é tão na cara igual o brasileiro faz, sabe? O Uhum, tipo, brasileiro passa uma pessoa, tipo, faz cara feia, ou então julga, aponta, ri. E, e aqui você tipo, simplesmente pode fazer o que você quiser, assim, em relação a você, né? Não em relação às outras pessoas. Mas você se lógico, sente mais à vontade, né? lógico. É É isso. isso. Então, é uma das coisas que faz assim a gente ter aquele crescimento, né? Porque a gente no final faz o que quer e aí a gente erra e a gente aprende, tipo, e vai Exato, indo, né? exato. É bem Vai. isso. Bom, gente, já tá Exatamente. dando 1 hora de live. Nossa, como passou rápido, hein? Passa rápido, né? Ah, se Passa, alguém quiser fazer alguma pergunta, sei lá, se alguém tiver interesse de fazer intercâmbio, quiser fazer pergunta e tal, pode fazer. vamos dar um tempo aqui pro pessoal ir perguntando. Para quem quiser perguntar alguma coisa. Senão eu vou contar uma piada. Tem a piada aqui da galinha e do. É. Bom, mas aí. Então, agora sim, trampo aqui. Eu não sei se você tinha perguntado ou a gente tinha comentado antes da live, mas A gente trampo aqui. passou bem rápido, mas é legal tá falando. É, porque eu lembrei agora, a gente falou da acomodação e tal, e trabalho aqui, ultimamente, assim, trabalho tá faltando gente para trabalhar, na real. Não sei por quê, mas tem muito lugar, eu conheço bastante gente que às vezes vem falar de trabalho e tal, que tem vaga, mas não tem gente, sabe? Uhum. Então, não considero uma crise igual a gente teve há um tempo atrás aqui.
Que realmente Então, quando eu casei, então, não tinha e pessoa realmente para não tinha. trabalhar, né? É. Agora não tem pessoas, mas antes não tinha emprego. Então era mais ou menos isso. Agora não tem pessoas para trabalhar. Tipo, sabe, tá tendo vaga, mas não tem pessoas. Então Uhum. é basicamente isso. Tanto é que o pessoal que às vezes vem me perguntar de trampo, eu sempre falo mais ou menos aonde eu sei que tá tendo vaga, o pessoal vai e consegue. Ah, Tipo, legal. tá bem fácil assim de conseguir emprego. Então, para quem tá vindo agora também, é uma oportunidade boa para conseguir trabalho. Mas aí tem a dificuldade, tá tendo um pouco de dificuldade para conseguir casa e tal. É. Então, O legal é, por exemplo, você procurar primeiro a moradia, né? Porque é aquela questão que a gente fala que tem mais tempo, porque depois que começa a trabalhar, a gente sabe que é aquela loucura, né? Então, sim, interessante é, tipo, primeiro tentar conseguir a moradia assim o mais rápido possível e depois já começar a trabalhar, né? Outra coisa que eu queria levantar, né, aproveitar que a gente está falando dessa questão da moradia, uma coisa que eu tenho observado, eu vou falar bem rapidamente que a gente já tinha comentado antes dessa parte, né? Que é também, por exemplo, do pessoal que está indo. Às vezes a pessoa acaba contratando um tempo maior de acomodação, por exemplo, umas 4 semanas para acomodação temporária. Então, uma das coisas que a gente sempre indica é chegar aí e já procurar acomodação fixa. Porque às vezes o pessoal, a gente vê que tem muita gente que acaba deixando para procurar a acomodação fixa lá no finalzinho da temporária e não vai dar tempo de encontrar, né? sim. O negócio é chegar e já E procurar já uma procurar. acomodação e já ir falando com o pessoal, porque às vezes você encontra alguém que vai sair daqui, sei lá, você chegou, aí tem uma pessoa que vai sair daqui a 2, 3 semanas. Então é o tempo certinho da sua acomodação temporária vencer, né? Uhum. E também dá o tempo, assim, do pessoal perguntar para outras pessoas, tipo, eu pergunto para você se você conhece, aí você conhece uma fulana que tem um amigo que conhece, e assim vai indo. E as coisas Assim, aqui se resolvem assim. Os brasileiros aqui, no modo geral, acabam se ajudando bastante, né? Então, isso contribui bastante para quem está chegando e tal. no começo é quem vai te ajudar mesmo, né? É É, quem. quem vai te ajudar. Eu ouvia isso, muito isso no Brasil. Tipo, você vai fazer intercâmbio? Não se mistura com brasileiro, que não sei o quê. Mas, porra nenhuma. Quem ajuda aqui, quem te ajuda aqui no começo é os brasileiros. Sim, Você não sim. for para um país que não fala inglês, você não conhece o país, você não sabe de nada. Um clima que é uma desgraça esse lugar. Tipo, Só é bem- chove. só chove. Aí, tipo assim, você chega aqui, mas chega perdidão, passando frio, os caramba, chega perdidão. E Lógico. aí, quem vai te ajudar são os brasileiros, né? O que você tem que ter em mente é entrar em um equilíbrio, né? Também não ficar andando só com o brasileiro. É você, Sim, tipo, pegar e, por exemplo, andar com o brasileiro, mas também se esforçar para poder entrar, conviver ali com os irlandeses mesmo, entrar na cultura deles, né? Porque senão no final você sim. vai acabar aprendendo inglês. A coisa que eu sempre falo é o quê? Não perder o foco. Sim. Colocar lá bem grandão na parede do seu quarto quando você decidir fazer o intercâmbio, colocar lá, falar inglês. Tipo, sei Uhum. lá, sabe? E você nunca esquecer do seu foco. Então, veio pra cá para aprender inglês, então seu foco é inglês. Aprender. Brasileiro ajuda, é que nem você falou, ajuda. No começo, eu coloco aí, vai, os 2, 3 primeiros meses. Você tem que andar com brasileiro. O Tinder ajuda? Mônica, ajuda. Vamos chegar aqui e a gente conversar. Mas é uma coisa que ajuda. É uma coisa que ajuda porque você escreve e tem gente que é paciente. Tipo, você fala que é brasileiro, que está aprendendo, enfim, tem gente que é paciente. Já usei o Tinder aqui também, inclusive a Mônica foi do Tinder. Não, Agora o Tinder é problema para quem vai de casal, né? Aí para quem vai pois de é, casal já não dá para ficar pois entrando. é. Aí é complicado. Mas, É. mas assim, mas apesar que eu conheço um casal que os dois têm o Tinder e eles usam para praticar o inglês. Ah, que Ó, bacana. Uhum. que top, sabe? Tipo assim, eles saem, mas é para fazer amizade. Sim, Tipo, tudo bem, o Tinder leva essa os fama que amigos é já só pra fiz ali. transar, né? Mas, é.
O Tinder leva fama de aplicativo pra transa e tal. Mas não, tem gente que usa pra simplesmente fazer amizade. Né? Então, é É, isso. o negócio é você deixar assim bem claro, né? Que nem eu conheci um rapaz lá na Irlanda que ele também ele usava o Tinder, só que ele já deixava, ele era solteiro, mas ele já deixava bem claro que ele tava ali, tipo, pra poder aprender e praticar o inglês mesmo. Sim. E outra Não, parece brincadeira, mas é. outra dica que é interessante é ir bastante em pub, né? Por exemplo, porque geralmente pub que o pessoal tá mais descontraído e você consegue estar conversando mais também, consegue às vezes tipo tirar um pouco daquele bloqueio, porque a gente sabe muitas vezes a gente fica naquele receio de errar, de falar. E aí, em pub, tentar conversar com o pessoal é uma dica interessante também, né, para poder estar Sim. praticando. Para você colocar em prática o que você aprendeu na aula, né? E E aí o pessoal escuta. É bem bacana. Tarso, eu tô olhando pro lado ali que eu tô só de olho no relógio. Porque no ai, tá seu, se bom. você apertar aí no ao vivo, você vê o tempo certinho, em Tá, cima do ao vivo. vamos encerrando Aí então. o meu não consigo. Já, Vamos. já tá, já tá dando aqui o tempo. Bom, Tá. gente, Bom, espero que vocês vamos tenham para as gostado. considerações finais aí. Oi? Muito obrigado pelo convite. Agradeço demais. Para quem quiser fazer intercâmbio, me chama, ou chama a Tarsi, enfim, Eu que pode falar com a gente e agradeço. agradeço demais o convite. Eu que agradeço. Agradeço você por estar aqui, agradeço por todo mundo que está assistindo aqui a nossa live, né? Tá Estou disponibilizando aqui, não o estou aí. tempo. É que tá aí. Enfim, é isso, gente. E até uma próxima. Semana que vem a gente vai estar fazendo uma outra live. Então a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau. Tá bom. Aí, Falou, Tarsi, como é tchau. que faz aqui? É só eu fechar no X, será? Espera acabar o tempo que cai. Ai, Jesus. Mas é só fechar aí, porque eu não sei Tá. como que tá no seu. Seu é iPhone? É. Ixi, então iPhone, mano. Tem que esperar acabar a bateria. Mas vai ser Ah, mais é. rápido que acabar a live. Enchi a bateria. A gente vai ficar até amanhã aqui. Ixi, o iPhone não Valeu. fica nada. Não dá 1h30 de live. Já Aham. acaba. Samsung que é assim. Valeu. Tchau, tchau. Aqui, falou, tchau, tchau.